Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle, consultora de sono da Maternity Coach. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os principais problemas de sono que acontecem com as crianças de acordo com a idade delas. Claro que é uma média, pode acontecer um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas é para mostrar para vocês que se tiver alguma dificuldade de sono aí na sua casa que apareceu de repente no seu filho, você não está sozinho. Tem coisas que acontecem sim de acordo com o crescimento da criança. Vamos lá? Eu vou falar com vocês desde o recém-nascido até os 3 anos, que é quando a criança deixa de dormir de dia, geralmente. Tem crianças que ainda levam a soneca até os 5 anos, mas normalmente a criança com 3 anos já para de dormir de dia. Então vamos lá, os recém-nascidos, eles não têm padrão de sono, né? Lembrando que eu tô falando de crianças até 3 meses que nasceram a termo. Então se o seu filho nasceu prematuro, faça essa conta pela idade ajustada, porque no sono a gente sempre calcula o desenvolvimento da criança pela data provável do parto e não pela data do nascimento. Então a criança pode fazer sonecas de 30 minutos, como pode fazer sonecas de 2 horas, deixando a gente um pouco perdida. Gente, é normal, tá? A livre demanda é altamente indicada nesse comecinho de vida. A criança não tem capacidade para mamar muito, então abusem da livre demanda e não se preocupem se o filho de vocês não demonstra nenhum padrão de sono, tá? O que a gente sugere sempre para recém-nascido é não deixar ficar acordado por muito tempo, porque senão a criança vai resistir muito para dormir. Aí chega os 4 meses e começa a nossa primeira regressão de sono, aos 4 meses e meio mais ou menos. Nessa hora, o que mais afeta o sono da criança? As sonecas começam a ficar muito difíceis e muito curtas, lembrando que é uma fase de transição de 4 para 3 cochilos por dia. Então, se o seu filho ainda dorme 4 vezes, essa pode ser uma questão que você precisa ajustar aos 4 meses, desde que ele já tenha pelo menos 6 quilos, né? Além disso, a criança que muitas vezes esticava o sono de madrugada, esticava as horas de sono, passa a acordar mais frequentemente, geralmente a cada 2 horas. Isso é reflexo da regressão de sono, é um momento onde as associações de sono começam a se formar. Então é muito importante nessa fase que o seu filho comece a ser colocado no berço sonolento e não dormindo, para que você não estimule essas associações que depois ele vai precisar de madrugada, não por uma necessidade fisiológica, por exemplo, de fome. Ele pode mamar de madrugada e deve continuar mamando, mas não precisa ser de hora em hora. Então a criança dos 4 aos 6, até começar a introdução alimentar, ela pode mamar 1, 2, no máximo 3 vezes de madrugada. Outros despertares certamente são habituais e não despertar porque a criança está com fome, né? Então é importante avaliar a forma como ela adormece para saber como agir de madrugada com esse bebê. Outro probleminha de sono que acontece aos 6 meses, geralmente é a transição de 3 para 2 cochilos. Então o dia fica muito imprevisível. Tem hora que a criança dorme 3 vezes, tem dia que a criança dorme só 2 vezes. Geralmente a primeira e a segunda soneca ainda são um pouquinho mais longas, mas se o bebê faz a terceira, ela é super curta, ela é uma sonequinha de 20, 30 minutos. Então se isso está acontecendo aí, é o momento de transição de 3 para 2 cochilos. Então refaça a rotina do seu filho, faça aquelas anotações que a gente sempre fala, anote por 1 semana, 10 dias, tudo que seu filho faz, você vai descobrir um padrãozinho e o melhor horário para ele dormir durante o dia. Passando a dos 6, nós vamos para a regressão dos 8 meses. Essa regressão de sono é muito forte, ela vem junto com uma angústia de separação, com dentição, com pico de desenvolvimento, tudo acontece. Então, desenvolvimento motor e cognitivo muito forte nessa idade. Então, a criança, nessa regressão dos 8 meses, o que mais é afetado também é a soneca curta. A criança faz sonecas de 20, 30 minutos e depois parece que ela está pronta para ficar acordada, né, o resto do dia, e a resistência para entrar no sono. Vamos lembrar da angústia de separação? Dormir é um momento de ficar separado da mãe. Então a criança não quer. Ela quer que a mãe fique ali grudada, só da mãe dar um passo para trás do berço, ela já começa a chorar. Seu filho dorme bem de noite, provavelmente ele vai continuar dormindo bem, mas ele pode resistir mais para entrar no sono.
Próximo marco no sono, 12 meses. Os 12 meses também tem um desenvolvimento motor muito forte, que a criança aprende a andar. Então a criança quer ficar andando no berço de madrugada, ela quer negar a soneca. Muitas crianças dormem só uma vez por dia quando aprendem a andar, e ainda não é a transição para um cochilo só, é porque elas querem praticar tanto aquilo durante o dia que elas resistem muito para dormir, e no máximo a mãe consegue um cochilo. Pode ser passageiro, pode ser a transição. Depois dos 12 meses, algumas crianças realmente passam a dormir uma vez só por dia, mas isso é mais comum após os 15, 16 meses. Antes disso, pode ser só uma fase, só realmente o pico de desenvolvimento. Aí chega os 15, 16 meses, que é a transição para um cochilo só. A criança começa a resistir muito para dormir de manhã. Você percebe que é bem difícil de colocar a criança para dormir. O ideal aqui é você adiantar um pouquinho o almoço e colocar a criança para dormir depois do almoço. Se a criança vai na escola, isso acontece naturalmente. Geralmente as escolinhas já dão o almoço bem cedo e colocam todas as crianças para dormir depois de comer. Aí vem a regressão dos 18 meses. Nessa regressão, a criança geralmente começa a fazer a soneca muito curtinha e pode voltar a ter alguns despertares noturnos. De novo, precisa observar direitinho a forma como essa criança adormece. Depois tem a dos 24 meses, a última regressão mais marcante de sono dentro desses primeiros anos de vida da criança. Começa o Terrible Two, fase de birra. A criança quer ser o centro das atenções, quer mandar em tudo, e ela quer ser o centro das atenções também de madrugada. Então, repare qual é a resposta que você dá para essa criança. Tenha bastante tempo de interação com ela para matar bem essa fome emocional. Dê escolhas para ela antes de dormir, que pijama ela quer vestir, que livrinho ela quer que vocês leiam juntos antes de dormir, para ela se sentir no controle da situação e aí sim dormir um pouquinho melhor. E o último marco no sono, que não é uma regressão, mas é uma mudança, é perto dos 3 aninhos, onde a maioria das crianças deixam de dormir de dia. Então, se seu filho começa a resistir demais e ele já tem 3 aninhos, provavelmente é porque ele não tem mais necessidade de sono durante o dia. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido que muitas coisas que acontecem aí na casa de vocês, não é só na casa de vocês, né? As estatísticas são que 4 em cada 10 crianças têm alguma dificuldade no sono, passam pelas regressões e têm alguma dificuldade. Então, não é preocupante se isso estiver acontecendo aí. O mais legal de tudo é que tem solução. Então, se você tiver alguma dificuldade com o sono do seu filho, escreva pra gente. Passe pra gente o peso, a idade, o que está acontecendo, porque aí nós vamos conseguir saber se é possível te ajudar. Nós temos diversos planos de atendimento aqui na Maternity Coach. E nas nossas redes sociais tem muita coisa sobre sono infantil. Queria convidar vocês para visitarem nosso Instagram, nosso Face. E eu vou deixar o link aqui das redes sociais aqui na descrição do nosso vídeo. Assinem nosso canal, compartilhem o vídeo com quem vocês acharem que vão fazer, com as famílias que vão fazer bom uso dessas informações e pelo menos não se sentirem sozinhas, achando que o problema de sono é só na casa delas. Estatisticamente, 4 em cada 10 crianças têm alguma dificuldade com o sono, então é um público bem grande, acontece bem frequentemente, tá? Um beijo, até sexta-feira que vem.